Então, deixa eu começar a falar de alguns modelos e algoritmos aqui, né? Um problema que é clássico, né, é o problema de incerteza dos dados. Tá? Então, todo algoritmo, a grande parte dos algoritmos de mineração de dados, eles assumem que está tudo certo. O que a gente sabe, factualmente, que não é verdade. Então, um dos grandes desafios na construção desses modelos de mineração de dados é você ser capaz de lidar com a incerteza que é inerente aos dados. Tá? E esse trabalho aqui, que foi uma tese de doutorado, a gente lidou um pouco com isso, eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, ou seja, nosso ponto de partida os dados têm sempre problemas de qualidade. Então, vamos olhar aqui a questão de classificação. Tá? Então, você tem classificação de textos, né, ao longo do tempo. Então, ou seja, quando você tem a evolução temporal, isso pode afetar esses modelos de classificação. O que é um modelo de classificação? Eu quero ver um texto e falar assim, esse é um texto da área de mineração de dados, ou da área de computação gráfica, ou da área de não sei o quê, tá? Que é o caso de bibliotecas digitais aqui. Então você tem tanto uma questão de coisas que vêm e vão, novos jargões, novas expressões, novas tecnologias, etc., tá? Quanto você tem a popularidade que varia ao longo do tempo, então coisas que eram muito populares não são mais tão populares e outras surgem. E você tem também a associação entre termos e classes. Tá? Então tem exemplos aí, por exemplo, de termos que mudam, né? Um termo que mudou recentemente, aí, assim, vocês imaginam o impacto que causou no longo prazo? Foi aquela história do Plutão deixar de ser planeta. Vocês imaginam a quantidade de texto que diz Plutão é um planeta, e de repente Plutão deixou de ser um planeta. Tá? Então isso tem uma mudança significativa. A ideia aqui é o seguinte, como que eu posso, olhando essa dinamicidade, essa mudança do patamar que é feita aí nos textos, na forma como os textos são construídos, como que eu posso levar isso em conta no momento da classificação? Tá? Bom, isso é uma figura síntese, né, do processo, e eu vou tentar explicá-la para vocês para dar a intuição da ideia. Tá? O que a gente notou? A gente notou que esse gráfico aqui, o eixo do X dele, são anos. E a gente trabalhou com 30 anos da biblioteca digital da ACM. Então, ou seja, a nossa ideia era a seguinte, se eu tenho que classificar um documento hoje, ou de algum momento, o que eu vou levar em consideração para classificar esse documento e o quanto que essas evidências de outros momentos vão me ajudar ou atrapalhar. É mais ou menos o seguinte, vamos supor que você tem que fazer uma pesquisa hoje e você tem que fechar um conceito a respeito de algum assunto hoje. Provavelmente, você vai olhar informações mais recentes com mais cuidado do que informações de muito tempo atrás. Tá? O que nós fizemos foi formalizar essa ideia. Tá? Ou seja, a gente viu que se você está ali no meio do gráfico é o ponto zero. Então, obviamente que a informação mais atual, ela é a informação mais importante, que deve receber o maior peso para essa tarefa de classificação. E aí tem uma coisa que é bastante intuitiva, tá? Que a gente viu que para trás, quanto mais distante no passado, menos aqueles documentos ajudam a gente a fazer o modelo. Mas o que é interessante também é o seguinte, se você olhar para frente, a mesma coisa acontece. Então, a gente tem quase que um efeito migratório, né? Não é uma coisa incremental. Então, termos e conceitos que eram usados com um sentido, eles deixam de ser usados com um sentido no futuro, então essa coisa não é incremental. Essa foi uma das partes surpreendentes. E o que esse trabalho fez foi formalizar esse modelo e incorporar isso num algoritmo de classificação de texto e melhorou significativamente os resultados de classificação. Tá? Então, esse é um exemplo. Esse aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, até porque ele é mais afeito às redes sociais. Tá? Esse problema aqui é um problema bacana, eu acho que é um exemplo muito bacana, é uma tese de doutorado que está em curso ainda, mas ela tem alguns elementos que são muito interessantes, que é o seguinte, acho que hoje em dia, quando se fala de redes sociais,
existe toda uma discussão sobre o que as pessoas querem dizer nas redes sociais, né? Muitas vezes elas não querem dizer nada, né? Mas o pessoal quer saber assim mesmo. Então você tem todo um conjunto de trabalhos que estão no entorno desse tema análise de sentimentos. Tá? Então você quer saber, quando alguém falou isso, o que ele quer dizer com isso? Né? Aquela coisa bem... né? O que está por trás dessa fala aí? E isso é um problemão. Tá? Por que é um problemão? Porque a linguagem nossa, né, português, ela é ambígua por definição. Você extrair o contexto no qual uma frase está sendo falada é normalmente muito difícil. E mais ainda, você distinguir coisas como ironias é um desafio enorme. Tá? Mais do que isso, as discussões, assim, mudam muito rapidamente, às vezes por fatores externos que você não entende e não mapeia. E há uma escassez generalizada de informações concretas, ou seja, você não tem amplamente dizendo, falando assim, essa mensagem aqui a pessoa queria dizer isso. Isso é muito difícil, muitas vezes ele não aparece. Tá? Então, esse trabalho aqui desse aluno, ele fez uma pergunta, tipo assim, vamos voltar, peraí, esse negócio está dando errado, é muito difícil você analisar texto, tem outro jeito, não? Não tem outra forma de analisar? E a pergunta fundamental que ele fez foi, é possível analisar sentimento sem olhar o texto? Já que texto é muito difícil, como é que eu contorno isso? Saio pela direita e vou para o outro lado. Tá? Então essa é a pergunta dele. Então vamos pensar. Tá? Aí olhando na literatura, a gente achou o conceito de viés, que é aquela busca pelo invariante que eu falei lá atrás. Tá? Então viés é o quê? É a tendência que você tem em relação a qualquer assunto. Todos nós somos um poço de vieses. Todos temos conceitos e preconceitos a respeito de tudo que nós conhecemos, pouco ou muito. E esses conceitos, eles são muito mais persistentes do que normalmente uma fala. A fala é uma consequência do viés. Então o viés é muito mais intrínseco, ou seja, aquela pessoa lá que, né, é atleticana, ela pode nem falar que ela é atleticana, mas ela é atleticana. E no momento de provocação, ela vai responder dizendo que é atleticana. Tipo agora. Não tem nada a ver eu falar de Atlético aqui. Mas é o viés. Né? Então, ou seja, você normalmente, em particular em ambientes polarizados, como futebol, como política, esse viés emerge do nada. Porque ele está intrinsecamente na cabeça de cada pessoa. E ele não muda rapidamente, se é que muda. Tá? Então, ou seja, em contextos polarizados, o viés e a opinião, ele tem uma dependência. Então, se eu descobrir, se eu inferir o viés da pessoa, eu não vou precisar analisar o texto. Tudo que ela exprimir, né, tudo que ela gerar, tudo que ela opinar, vai ter um viés. E aí eu uso isso, mas uso numa lógica de transferência do conhecimento. E aí a gente vem a questão do modelo. Tá? Então, como é que a gente modela esse viés? A gente modelou o viés criando um grafo que eu chamo grafo de endosso. Tá? Então, o que é o grafo de endosso? Cada bolinha, cada vértice ali do grafo é uma pessoa, é um usuário. E eu vou ligar dois usuários em duas situações. A primeira situação é, os dois endossaram o mesmo texto, o mesmo post, o mesmo usuário. Ou os dois foram endossados pelo mesmo usuário. Viram a diferença aí, gente? Então, um é o seguinte, isso é muito legal porque, né, eu vou usar uma expressão aqui, você tira o cara de dentro do armário.
Seguinte sentido. Quando você endossa alguém, você está expressando uma opinião. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas quando alguém te endossa, ele está dizendo quem você é. Ok? Isso, por exemplo, foi muito útil para a gente dizer em comentarista político que lado que esse cara está. É só você ver quem está curtindo o cara. Se quem está curtindo o cara é quem está claramente de um lado do ringue aí, esse cara, ele está ali, ele pode tentar se manter neutro, mas você tira o cara de dentro do armário. Tá? Então a gente constrói esse grafo. Notem que isso não existe naturalmente. E aqui é que expressa bem essa noção do modelo. A gente concebeu um novo artefato que ele materializa uma situação. Tá? E aí, com essa situação, o que eu vou conseguir fazer? Eu tenho ainda os atratores. Quem são os atratores? Os atratores são aqueles que eu sei o que eles são. Então, isso é uma coisa que às vezes pode ser difícil no modelo. Ou seja, aquele ali é o Twitter oficial do candidato A, esse aqui é o Twitter oficial do candidato B. Então, eu tenho certeza de qual que é o viés desses dois. Aí, o que eu faço? Eu propago esse viés. Cada vez que um usuário faz uma coisa, repassa de um, repassa de outro, eu vou propagando e para cada um desses usuários aqui, eu vou criando o vetor de viés dele. Então eu sei que esse usuário, ele propagou, ele endossou 70% de um candidato e 30% de outro candidato. Aí vocês devem estar pensando assim, mas e aí? Você resolve o problema todo com isso? Não. Aí vem a segunda parte. Tá? Por quê? Porque eu vou, né? Vejam, a parte da análise das redes sociais, ela tem uma mudança de perfil que é o seguinte, eu não consigo saber tudo dos usuários, mas eu consigo saber tudo que eles fazem. Então eu vou pegando aquele cara 24/7, meses a fio, no fim eu tenho o viés dele. Tá? Tenho o viés, e aí o que vai acontecer? Aí vem o momento da transferência. O que é o momento da transferência? A partir do momento que eu sei qual é o viés daquele usuário e eu continuo aperfeiçoando isso, porque ele pode ir mudando também, né? Tudo que passar por ele, que eu não sei de quem veio, eu carimbo. Esse cara 70/30 endossou isso aqui. Esse cara 80/20 endossou isso aqui. E por quanto mais gente esse conteúdo passar, mais certeza eu vou ter do que se trata. Então, no fim das contas, o que eu vou conseguir? No fim das contas, eu vou, para qualquer mensagem que for retweetada, curtida, repinada, sei lá o quê, eu vou conseguir dizer qual é o sentimento que está embutido ali naquela mensagem. O exemplo mais interessante que a gente teve, né, isso foi, já houve outros exemplos, mas teve um exemplo muito interessante que foi na época das eleições de 2010, e a gente deve repetir esse ano, que era o seguinte, a gente analisava o sentimento de vídeos do YouTube sem assisti-los, só olhando quem retweetava ou curtia os vídeos, só isso. Você sabia o que o cara era, quem que ele apoiava, dependendo de... Então você tinha lá um vídeo, Dilma Blá, tá? Aí você falava assim, mas esse vídeo fala bem ou mal da Dilma? Você não precisava assistir. Você só olhava se quem endossava aquele vídeo eram apoiadores do Serra ou apoiadores da Dilma. Se eram os apoiadores da Dilma é porque falava bem dela. Se eram os apoiadores do Serra, estava falando mal. Pronto. E aí a gente fez isso massivamente. A gente aplicou em vários cenários como futebol, outros cenários polarizados de esportes também, discussões sobre tipo mensalão ou mesmo o Assange. Então a gente aplicou em vários cenários essa lógica de que você ouve o que o grupo de usuários em geral está falando àquele respeito. Tá? Então isso é um exemplo interessante de como que você tem uma nova abstração do problema e você resolve essa nova abstração do problema. Tá bom? Os resultados foram bons, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui não, mas assim, a gente comparou com classificadores de estado da arte e teve um bom desempenho.
esse problema aqui, eu vou falar rapidamente dele, agora eu vou acelerar, que meu tempo não está tão grande assim, mas esse problema aqui é o seguinte, ele tem a ver com a questão da qualidade de dados também, tá? E ele diz que, será que todo dado é importante de eu trabalhar, de eu utilizar? E aí a gente propôs uma estratégia que era chamada de subjúdice. Então, na verdade, você olhava o dado e dependendo da característica do dado, de quais eram os componentes, você decidia falar assim, não, será que eu vou usar esse dado agora? Não, deixa eu usar esse dado depois até eu ter certeza que esse dado é um bom dado. Tá? E foi uma estratégia que teve muito sucesso nesse processo. A dificuldade aí é o quê? É exatamente você delimitar qual é o critério que você vai utilizar para separar o dado. Tá? Ali em cima, eu esqueci de mencionar, tem as conferências onde os artigos foram publicados. Tá? Então aí tem o exemplo que a gente usou aqui foi um exemplo de futebol, né? Acho que é um exemplo que todo mundo ainda lembra, que é o fenômeno Felipe Melo no jogo da Holanda. Né? Então o Felipe Melo foi aquele cara que no início do jogo da Holanda ele deu um passe para um gol. Aí vocês veem lá que o sentimento dele tá alto, tá vendo? Aí depois ele não só bateu em alguém, como foi expulso na sequência. E isso, ou seja, como que você lida com essa mudança em tempo real, é um desafio muito grande. Né? Então aí tem a lógica do Felipe Melo, e aí a gente mostra como que nós fizemos esse treinamento para perceber isso e ver que no primeiro momento, e tem umas 3 curvas ali, ó, tem uma curva que é azul, roxa ou coisa parecida, tem uma curva que é vermelha, verde ou marrom, e tem uma curva que é amarela ou coisa parecida. Então o amarelo é se eu tivesse um modelo estático, amarelo, não sei gente, eu não vejo cor nenhuma. E aí você vê o modelo real, o modelo real é verde? Static Model é verde? Então é verde. Estou acreditando assim, hein? Tá bom. Então Static Model é o verde. É o modelo que não aprende, que não reage. Tá? O azul é o dado. É o que eu quero aproximar. E o vermelho é o que o meu algoritmo fez. Tá bom? Então, beleza. Né? Lembra que eu mencionei para vocês que quando nós falamos aqui dessas aplicações, né, isso é muito importante, tá? Porque você tem você conseguir fazer pesquisa e ter relevância nos resultados é uma coisa desafiadora, não é simples de obter, não, tá? Então, o ponto de partida nosso aqui é o seguinte, dengue. Dengue é um problema no país, epidemiologicamente é um problema complicadíssimo, por quê? Porque ninguém sabe onde que a dengue vai pipocar. Isso não é bem entendido, tá? Isso não é bem modelado. É muito comum o pessoal falar assim, vai ter dengue nesse lugar, mas aí não tem dengue. Não vai ter dengue naquele lugar, aí morre um monte de gente de dengue. Tá? E a gente teve casos recentes a respeito disso. E aí uma pergunta, houve muita efervescência aí, alguns anos atrás, o pessoal usando web e redes sociais para fins de monitorar doenças. Tá? E a pergunta do Observatório da Dengue era o seguinte, será que a gente consegue monitorar a dengue usando redes sociais? Tá? E a lógica aqui é o seguinte, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Tá? Então vamos olhar algumas coisas. Aí a gente começou a monitorar. Tá? E aí nós vimos que, como tudo no Brasil, é um país muito peculiar. Tá? Então aquela parte ali amarela ou verde, a segunda, meu consultor de cores aqui, a segunda ali, de baixo para cima, é verde? Então, a verde. Eu sempre achei que era amarelo. Então, a verde, né? Sabe o que é, gente? Piada. Em torno de 20% do que a gente coleta em rede social sobre a dengue é fazendo piada. Minha vida está mais parada do que a água da dengue. Como é que é? O David Guetta parece o mosquito da dengue. Então tem várias, né? Tem várias desse gênero. Então você tem piada. Você tem também opiniões. O governo não faz nada, o governo é uma porcaria, o governo não está cuidando da dengue, não sei, está cheio de opinião. Você tem a parte de recursos, né? Saiba aqui como combater a dengue, vamos combater a dengue, vamos fazer isso. E tem a parte de marketing também, o governo fez isso, o governo fez aquilo, etc.
E tem uma parte que é muito legal, que é a experiência pessoal. Né? Que é vermelho? Ah, vermelho, hein? Igual o sangue da dengue, né? Tenho dengue, sofro dor, meu olho dói, não sei o quê. Isso é o que a gente quer. Porque a pergunta nossa é, será que se eu conseguir georreferenciar e também no tempo aquela experiência pessoal, será que ela é correlacionada com a incidência da doença? Então essa foi a pergunta-chave que a gente fez. E a nossa descoberta foi muito legal. Vamos olhar aqui. Manaus, 2011. Tá? Aquele ano que morreu um monte de gente lá. 10 mortes, eu acho. 3 curvas, que até são muito interessantes. Né? A primeira curva é a seguinte. Twitter. A segunda curva é casos por data de início dos sintomas. E a terceira curva é a data da notificação. Que aí você fala assim, o que acontece na terceira curva? Fim de semana, né, gente? Olha lá, ó. Bonitinho. Né? Só que quando a gente olha essas duas curvas aqui, olhando lá, a correlação disso vai a 80% e pedrinha, 90%. Para grande parte. Dengue tem algumas características que é o seguinte, ela é uma doença urbana, tá? Onde mais tem internet, e com isso, todo o tratamento da dengue é focado em municípios com mais de 80 mil habitantes, porque ela é uma doença urbana. Aí você fala assim, vocês deram sorte, vamos lá. Homenagem ao professor Jaime ali, Rio de Janeiro. A epidemia foi tardia. Tá? Vejam bem, o tempo do gráfico é o mesmo, tá? A faixa de tempo. Vamos lá. Olha lá. Para não dizer que não tem animação na minha apresentação. Então aqui, o tempo do gráfico é o mesmo. Mas no Rio de Janeiro a dengue chegou mais tarde, ela chegou fim de fevereiro, início de maio, eles pegaram o carnaval. Então, ou seja, olha ali, direitinho, ó. Twitter, a do meio, casos da doença. Né? E isso a gente tem, né? Deixa eu ver se tem algum outro dado aqui. Não. Aí isso a gente olhou, né, historicamente ao longo dos meses, onde que ocorreu a dengue, né? O mapinha de cima é do Ministério da Saúde, o mapinha de baixo é do Twitter. Você não consegue dizer muito assim as diferenças, eles têm uma similaridade muito grande entre eles, né? Ok? Então a gente viu que por uma métrica aí dessas por uma métrica, o telefone continua tocando, por uma métrica dessas, você não consegue distinguir, né? Você tem 80%, 90% de doença. Então, o que aconteceu com esse projeto? Então, a gente construiu o protótipo. Esse protótipo, no primeiro ano de 2010, a gente usou o protótipo. No segundo ano, ele foi observado pelo Ministério da Saúde. E no terceiro ano, ele foi adotado como uma ferramenta oficial de vigilância epidemiológica da dengue. E ainda é. Né? Então, ainda hoje, o Ministério da Saúde ele usa o Observatório da Dengue para poder dizer onde que está acontecendo dengue neste momento. Quer dizer, eu não sei se tem internet aqui, mas se tivesse, eu podia abrir o observatório, por exemplo, e falar assim, o cara está sendo picado nesse momento. Não, óbvio que eu não vou falar isso. Né? Mas assim, eu poderia dizer para vocês quais são os municípios que têm maior probabilidade de estarem entrando em processo de surto. E quando a gente olhou ali, vocês viram que aquelas curvas de correlação são muito fortes nisso, tem uma metáfora que a gente usa que é o seguinte, eu prevejo o presente, eu prevejo o que está acontecendo agora. Tá? Isso pode ser muito importante. Né? Por quê? Porque, por exemplo, só para o dado que o cara insere, pega aquele dado do posto de saúde, só para ele entrar no sistema, gasta 2 semanas. Quando, o mínimo. No mínimo. E notem que o ciclo da dengue é de 1 semana, né? Então, quando ele entrar no sistema, já acabou, já foi, todo mundo já teve, já está todo mundo doente, é um desastre.
Tá? Então, o pessoal do Ministério da Saúde, efetivamente, eles têm utilizado isso para chegar e falar assim, olha, e aí entra essa lógica da vigilância de rumores. Liga para o cara, para o secretário de saúde e fala assim, ó, parece que tem dengue aí, porque o pessoal está falando muito no assunto. Tá? Tem desafios ainda? Tem um monte de desafio. Por exemplo, um dia que a gente deu tudo errado foi o dia que o Ronaldinho teve dengue, o Ronaldão teve dengue, um Ronaldo desse aí teve dengue. E aí teve uma enxurrada de mensagem, Ronaldo com dengue. Aí ferrou com o classificador, atrapalhou nossa vida toda. Mas em geral, ele funciona muito bem. Tá? Ou seja, com esse tipo de ação, né, e outros trabalhos que a gente fez, que eu não tenho tempo de apresentar aqui, a gente fecha a espiral. Tá? A gente tem um modelo, e aí você fala assim, mas cadê a pesquisa aqui? A experiência pessoal é uma estratégia de análise de sentimento. Porque eu tenho que pegar aquelas mensagens e eu tenho que dizer, falar assim, esse cara está falando que está doente, ou que ele conhece alguém que está doente ou não? Então ali tem uma aplicação de análise de sentimento, que não é simples por causa dessas coisas, tipo do Ronaldo. Teve uma também, quer dizer, gente, eu não tenho, né, não tenho treinado nenhuma religião, mas vocês vejam como é que as coisas no Brasil são peculiares. Outra mensagem que acabou com a gente foi a seguinte, falava assim, todos contra a dengue, sangue de Jesus tem poder. Então, vocês não imaginam o estrago, porque quando, entendeu, o cara misturou essas duas coisas aí na mensagem e ela foi retuitada loucamente por não sei quem e ferrou com o negócio todo. Tá? Mas esse tipo de coisa é legal. Né? Eu acho assim, você lidar com esse mundo real é muito interessante, é muito importante. Tá? E você conseguir fechar o ciclo de fazer o modelo, gerar o algoritmo, implementar no sistema e aplicar, aí sim você coloca a questão da pesquisa da ciência da computação em toda a sua plenitude. Tá? Cada vez mais nós temos sido exigidos com uma lógica de inovação, de transferência de conhecimentos para a sociedade, de benefício da sociedade a partir da pesquisa. Então nós acreditamos que esse seja um bom exemplo de como que isso pode acontecer. Tá bom? Bom, o que eu queria levar principalmente de mensagem para vocês é o seguinte. Quando nós falamos de pesquisa em mineração de dados, nós não estamos falando simplesmente de tecnologia. Tá? Nós estamos falando de novos modelos, novos algoritmos, que é onde a fronteira da área avança. Nós estamos falando de sistemas robustos, escaláveis, eficientes e de aplicações de relevância. Essa conjugação, ela não é simples, tá? Mas eu acho que nós temos que persegui-la em todos os cenários que a gente puder trabalhar, tá bom? No mais, eu acho que assim, redes sociais é uma coisa que está no início, mas que ela tem como o âmago o fato de que ela é um reflexo da nossa sociedade. Então, de repente, nós temos a oportunidade de chegarmos mais próximos da sociedade em geral, como nós nunca tivemos. Né? No sentido de que existe todo um conjunto de outras áreas, de outros profissionais que eles demandam, e tem um caso muito engraçado que eu gosto de contar, que é o seguinte, para ver como é que mesmo em níveis mais superiores, o pessoal tem pouquíssimo conhecimento. Há alguns anos já, na época que eu tinha um projeto chamado Bolsa UOL, eles convidaram a gente para fazer um seminário. E tinha um aluno do Virgílio, que também era bolsista lá no processo, que o que ele fez, ele pegou blogs e analisou massivamente. Né? Então ele tinha analisado, sei lá, 300 mil blogs, 300 mil posts ou coisa assim. E tinha na plateia, para falar logo depois dele, uma professora da ciência da informação, que tinha feito o trabalho na lógica tradicional qualitativa manual. Tá? Ela ficou doida, gente. Na hora que ele chegou e falou assim, porque eu analisei 300 mil blogs, ela falou assim, como? Eu fiquei 6 meses e analisei 1000. Tá? Então, ou seja, existe um espaço muito grande para que nós atuemos, mas não simplesmente como ferramenta tecnológica, mas sim agregando o avanço, agregando o aperfeiçoamento, agregando a melhoria dos modelos e algoritmos. Porque aí sim, a partir do momento que você agregar valor, é que você vai ser valorizado
e trabalhar de uma forma muito mais ampla do que normalmente se trabalha. Tá bom? Ok, gente? Obrigado mais uma vez, né?